Estamos de volta com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre educação financeira e empreendedorismo, principalmente na fase infantil, na infância. E eu fiz a pergunta sobre dívida para as minhas convidadas. Primeiro, Arilda, existe dívida boa? Quando eu falo dívida boa, porque a gente imagina assim, a pessoa comprar um apartamento, comprar um carro, investir em saúde. Existe dívida boa ou não? Pode existir dívida boa, assim como pode existir dívida ruim. Primeiro tem que entender o que é uma dívida, né? Foi um compromisso que a pessoa adquiriu por comprar um bem que ela não tinha o dinheiro total para comprar. Uhum. É um serviço que o sistema financeiro oferece para a sociedade, muito bem-vindo. Pagar em parcelas. Tá? Muito bem-vindo, necessário, porque esse serviço, ele irriga a sociedade com dinheiro, que é quem move os negócios. No momento de uma decisão, eu posso não ter o dinheiro aqui agora, mas o que eu vou fazer vai me dar recurso para pagar. Então, a dívida pode ser um caminho para se construir, para se empreender, para se realizar um projeto adequado, rentável e necessário. O que vai precisar dela? Ela vai se tornar uma dívida ruim se ela não for planejada. Se não houver uma análise prévia da viabilidade desse empreendimento ou dessa dívida, qual vai ser o tempo de retorno que a atividade que ela vai prover vai gerar e como isso vai ser feito. Isso é um planejamento. Então, volta a dívida. Vai ser boa para quem não soube planejá-la, para quem soube planejá-la, e vai ser ruim para aquele que não soube calculá-la. Entendi. E volta aí, quem não vai calcular é quem não tem a educação financeira adequada para perceber o que eu falei no início. Dá o senso de prioridade, dá o senso de posições relativas, que as decisões sempre exigem. Você imagina que uma dívida boa, como exemplo, investir na educação financeira, por exemplo, para os filhos, é uma dívida boa? Ivana Vanella vai dizer que sim, né, Ivana? Essencial, fundamental. Deixa ela falar, não vou falar isso. Pode ficar à vontade, Ivana. Deixa ela falar que está mais no investir na educação, é dívida boa, né? É fundamental, né, a gente investir no sucesso dos nossos filhos. E eu costumo dizer o seguinte, educação empreendedora, educação financeira não significa necessariamente que a criança vai se tornar um empresário no futuro. É uma possibilidade, mas é muito importante que esse seja um arcabouço que a criança, adulto no futuro, ela vai carregar para a vida dela. Então, ela pode se tornar um médico empreendedor, um advogado empreendedor, um administrador empreendedor. E isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Porque é diferente você ter um médico que pensa financeiramente na prosperidade da profissão dele, naquilo que ele pode fazer para empreender dentro da medicina, né? E ele tem resultados positivos em razão disso. Ou que seja um funcionário público, né, que no exercício das suas funções para o Estado, ele pense de forma empreendedora. Então, como solucionar melhor os problemas que são próprios do meu trabalho aqui, e agir com iniciativa e com criatividade. Todos têm a ganhar com essa educação empreendedora. E o nosso país está precisando muito disso, né? E muito a gente está precisando de novos negócios, de fazer circular o dinheiro. Há estudos que falam que o emprego formal, ele está se esgotando, né? Esse formato que a gente conhece. Então, há órgãos internacionais, a Unesco, por exemplo, defende a educação financeira empreendedora na infância, porque isso estimula novos negócios e as pessoas buscam um autoemprego, quer dizer, eu tenho um autoemprego e ainda posso gerar empregos para outras pessoas. A gente não sabe como é que vai estar o mercado de trabalho daqui a 20 anos, né? Não vou exercer aqui a futurologia, mas certamente vai estar muito diferente do que a gente tem hoje. Então, investir na educação financeira empreendedora dos filhos, você mune essa criança, futuro adulto, de um instrumental que pode ser muito útil para ela no futuro. No bloco anterior, você estava falando que trabalha a questão lúdica com as crianças lá no Inova Kids. Esse modelo que vocês criaram, já existe? É tipo uma franquia ou vocês que criaram mesmo? Ele é um modelo nosso. Aqui no Brasil, se fala muito pouco em educação empreendedora, infelizmente, né? Em outros países, isso já é mais parte da educação infantil.
Então, organismos internacionais ligados à União Europeia, grupos de estudos, a própria Unesco, já defendem isso há mais de 10 anos. Infelizmente, isso aqui chega com um pouco de atraso. Já há esse olhar para a necessidade de se inserir a educação empreendedora no ensino infantil, mas há poucas iniciativas de escolas inserindo esse conteúdo. A gente já tem alguma coisa no que diz respeito à educação financeira. Empreendedora, não. E em termos de curso livre, né, que é o nosso formato, um curso livre, regular, de ofertas regulares, o nosso é o primeiro do Brasil. A gente fala que é o primeiro do Espírito Santo porque há 2 outras iniciativas em outros estados, mas o nosso, ele, assim, a gente consegue ser mais abrangente do que esses outros. E é uma metodologia nossa, um projeto nosso que a gente desenvolve muito inspirado em material que a gente buscou em outros países, né? Então, na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, onde essas iniciativas elas já são muito mais difundidas. Há redes de escolas como essa fora daqui. E vocês trabalham os pais também? Porque a Arilda falou logo no início do programa que é importante a família participar. É muito importante. Então, a gente tem propostas nesse sentido, de fazer oficinas para os pais, porque essa educação ela tem que continuar dentro de casa. Entendi. E é uma demanda dos próprios pais, né? Eles buscam a gente e falam, mas Ivana, olha só, como é que eu vou conversar com o meu filho dentro de casa? Porque a criança chega em casa com questões diferentes, então tem que ter a continuidade daquele diálogo e algo que seja, que não destoe. Entendi. Então há iniciativas nesse sentido de promover ações para os pais, inclusive online. Posso dar um exemplo aqui da família da Arilda? Arilda, se me permitir, você já falou isso aqui em um programa anterior a esse, um tempo atrás, que na sua casa, você me corrija se eu estiver errado, você que faz o orçamento da família lá, fica controlando, né? Você só não controla o gasto com livros, você falou isso aqui uma vez, continua assim? Sim. Explica por que isso, porque essa é a dívida boa? Não tem gasto, não tem limite para livros. Minha filha precisa, o colégio, agora ela está na faculdade. Educação sempre vai. Quando quer comprar alguma coisa, aí você... é caro, mamãe. Então nós vamos deixar de fazer isso, porque esse dinheiro a gente leva para o livro. Recentemente, teve que comprar um livro que custava muito caro. Tem que renunciar a alguma coisa. Eu não vou falar o preço, mas é muito alto. Aí ela estava muito preocupada, porque é muito caro. Eu falei, é simples, eu não vou te dar isso você não terá presente de aniversário e eu compro o livro para você. Aí é o saber escolher, né? Aí ela achou excelente, porque ela estava precisando. Eu quero só pegar um gancho dela aqui sobre a educação dos pais, em relação a essa educação empreendedora. O Brasil, o seu trabalho, que é empreendedor, inovador, e vai encontrar, na minha percepção, um grande dificultador, mas não é limite, que é a nossa educação em relação, a nossa cultura em relação aos números. Tá? Essa nossa falta de educação financeira, de lidar com os números. Eu conversei com o Guilherme um pouco antes, falando que tem estudos mostrando que é um estoque na nossa sociedade de analfabetos em matemática. Recentemente, acho que em 2015, saiu uma pesquisa de um economista que fez no Brasil inteiro e ele identificou, no Brasil, a pesquisa dele mostra 75% dos brasileiros não sabem fazer média simples. Dentro desse grupo de brasileiros, tem um percentual que não consegue calcular o horário que ele tem que levantar de manhã para chegar no trabalho na hora que ele tem que chegar. Ele chamou a nossa população de zumbis da matemática. E é esse raciocínio que eu venho reiterar, que você não está nesse foco, mas vai prescindir dele, que vai ajudar o seu trabalho a ser mais bem sucedido ou menor, com essa informação. E os pais têm dificuldade de ensinar para os filhos, porque os pais não têm. Nessa pesquisa desse economista mostra, o problema nosso da matemática é tão sério que não é uma questão de fluxo, não é essa geração que está aí. Nós temos um estoque de analfabetos. Os pais, os avós, os bisavós estão nessa situação. Então, essa questão da educação matemática financeira no Brasil, para mim, ela passa primeiro pela educação doméstica dos pais. Tá? É comportamental. E nas escolas? As escolas têm que preocupar com a educação financeira? Sim, a Unesco está propondo. Só que a Unesco, quando ela fala isso, ela está pensando num mundo em que as crianças estão alfabetizadas. O nosso mundo brasileiro, as crianças não estão alfabetizadas em matemática. Lamento informar, mas não estão.
É um São trabalho de geração, você acha? É um trabalho de geração, porque isso não se acaba, porque nós temos 500 anos que nós não estamos fazendo isso. Nós não podemos ter a pretensão de em um ano, em uma legislatura política, acabar com esse problema. É sério, é grave. E é um entrave para o empreendedor, para a atividade econômica, para a riqueza do país. Ivana, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente parte desse pressuposto, né, dessa necessidade de se educar matematicamente e o raciocínio, porque a matemática ela pressupõe esse raciocínio lógico, para depois poder refinar essa educação. E a educação financeira e empreendedora, ela é um refinamento, né? Você tem que partir de um mínimo ali necessário para depois elaborar esse raciocínio. Então, é fundamental que isso aconteça mesmo. Que bom. Olha só, o programa Oportunidade está chegando ao final. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês duas dessem o último recado para o nosso telespectador, pedir a Arilda para iniciar essas considerações finais. Matemática não foi feita para gostar, matemática foi feita para aprender. É ela que nos dá a capacidade de discernir o certo do errado, o cedo do tarde. Então, aprenda e depois vai ser o empreendedor, vai tratar da sua vida, vai ser o psicólogo, o poeta, o médico que você quer ser. Seja empreendedor da sua vida com o seu raciocínio lógico. Ok, muito obrigado, Arilda Teixeira. Ivana Bonesi, suas últimas considerações. Se você quiser deixar o telefone do Inova Kids também, para as pessoas que queiram levar seus filhos para ter essa educação financeira, esse empreendedorismo, fique à vontade. Pois é, educação financeira e empreendedora é coisa séria, é coisa que pode começar na infância, deve começar na infância, para que essa criança já desenvolva habilidades e competências associadas ao empreendedorismo e que podem fazer a completa diferença no futuro profissional dela. Então, é um investimento importante, necessário. E quem quiser procurar a escola, estamos à disposição pelo telefone 3097 9000, ou quem preferir mandar um e-mail, Ivana, IVANA, @inovakids, Inova Kids, tudo junto com K, .net.br. Então, aí os nossos dados, estamos presentes nas redes sociais também. Sigam-nos no Instagram, no Facebook, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Ivana, muito obrigado também pela sua participação hoje aqui, pelas suas explanações. Obrigado a vocês duas. Lembrando o seguinte, a sua vida é afetada positiva ou negativamente pelas suas decisões, principalmente decisões financeiras. Pense nisso, tá? Aprenda, mesmo se você for adulto, aprenda um pouco sobre educação financeira, sobre empreendedorismo. Se tiver filhos, se tiver crianças dentro de casa, leve essas crianças para aprender também educação financeira e empreendedorismo. O programa Oportunidade fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!